Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Esta lição é a sequência de nossa exposição do 7º e do 10º mandamento da lei de Deus. Não furtarás e não cobiçarás as coisas alheias. Sobre não furtar, nós já entendemos que esse mandamento é maior, abrange mais coisas do que normalmente se pensa. É normalmente assim com a lei de Deus e por isso que nós devemos sempre meditá-la. Sempre meditar sobre a lei de Deus para que a gente possa medir as nossas ações de acordo com a vontade divina e saber se realmente nós estamos agradando a Deus com a nossa vida ou se não, se há alguma coisa que tem que melhorar, tem que ser mudada. Então, sobre esse 7º mandamento, nós já vimos isso, que nós precisamos nos aprofundar e vimos que não abrange apenas a questão do furto, mas também abrange o roubo, a fraude, a usura e o dano à propriedade do próximo. Nós vimos também na última aula que é importante entender que a propriedade privada e individual é algo que vem da vontade de Deus e que é um direito fundado também na natureza humana. E, portanto, o fato dela ser algo tão sagrado é o que torna esses mandamentos, essas violações, que nós vamos estudar agora, a coisa muito séria. Tá? Então, normalmente, os pecados contra o 7º mandamento são graves, tá bem? Se não é pecado mortal, tá? É pelo menos já um alerta, tá? Um pecado venial sério que não se deve deixar passar, tá bem? Não é coisa que pode ser de pouca monta, pode ser desprezado, tá bem? Então, isso logo vai gerar um pecado mortal, tá? Se for repetido. E, claro, além da importância de confessá-lo, também é importante você entender que se nós aqui vamos nos estender um pouco mais, tá? Falando com detalhes e muitos exemplos, é porque, como nós vivemos hoje em um mundo muito materialista, tá? No sentido não filosófico, mas no sentido econômico da palavra, onde as pessoas vivem correndo atrás do dinheiro, tá? Além de ser, claro, uma necessidade, mas porque tem no dinheiro a fonte ou julgam nele, tá? O meio, tá? Para alcançar a felicidade aqui na Terra. Tá bem? Então a pessoa vai dizer assim, você já viu vídeos aí no YouTube e tudo mais, de pessoas falando assim, que não é que eu busque o dinheiro, é porque com o dinheiro eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro. Entende? Quer dizer, por meio do dinheiro eu vou alcançar a felicidade. Compreende? Não é por meio de Deus, ou melhor, é buscando a Deus, mas é buscando o dinheiro. Então é essa a mentalidade do século. Tá bem? Isso sempre foi assim, mas na nossa época isso foi potencializado imensamente. Tá? Os motivos, a gente poderia se estender muito falando dessas causas, certas raízes, mas o importante é entender que, sendo esta a mentalidade da nossa época, tá, a gente pensa nessas coisas e tem que viver para essas coisas mais do que normalmente. Tá bem? Então, antigamente havia a sociedade dirigida para o fim sobrenatural. Então havia as festas no calendário, que eram as festas que as pessoas mesmas comemoravam, né? E faziam então uma pausa para o trabalho para pensar nas coisas de Deus. Haviam as procissões públicas, havia tudo o que levava as pessoas a pensar que, bem, eu trabalho aqui, esse trabalho me ajuda a sobreviver, mas tem algo além que eu preciso cuidar, que é da minha alma. Então, antigamente, quando os estados professavam a fé católica, então era assim. Hoje em dia, não é assim. E você pelo menos vai gastar, tá? Pelo menos, se não mais, 8 horas do seu dia, tá? Correndo atrás do dinheiro. E as relações econômicas são fundamentais. Tá bem? Então, por isso que aqui você pode tropeçar, tá? Muito mais do que numa época. Tá? E também a questão de crises econômicas, enfim, tem vários fatores. Né? Como só se pensa no dinheiro, o dinheiro se tornou um grande problema social. Tá bem? Isso é uma coisa que talvez futuramente, como condiz com o objetivo do nosso canal falar do reinado social do Nosso Senhor, a gente pode falar sobre essa questão de Deus e o dinheiro. Tá bem? A gente pode tratar disso aí.
Mas aqui, isso é apenas um trampolim pelo qual a gente vai chegar aqui nesse tópico. Então, você tem que entender, isso é muito importante porque você fica 8 horas, tá, nas suas relações com as pessoas e são relações econômicas, sobretudo, tá bem? Então, troca dinheiro, faz um negócio, vende, compra, tá bem? E claro, isso não é só no trabalho, também quando você sai do trabalho, então tem tudo a ver, certo, com as nossas vidas. Então é muito importante cuidar aqui para ver se nós estamos realmente sendo cristãos de fato, tá certo? Então, dito isso, vamos ver o que nós entendemos por furto-roubo, tá? Por furto e roubo, e depois a fraude, que é o mais importante aqui dos tópicos, e também, claro, a usura, tá certo? Então, quanto à questão do furto e do roubo, é claro, isso é tirar injustamente algo que pertence a outra pessoa. Não é todo mundo que tem coragem de fazer isso, está bem? Por isso que nós vamos falar muito brevemente dessa questão. Agora, é importante saber que é gravíssimo, tá? Que é sempre algo grave por si mesmo, tá bom? Pela própria natureza da coisa, o furto e o roubo, o tirar injustamente algo que pertence a alguém, ou reter para si algo que é de outro, isso significa condenação eterna, tá? Por si mesmo significa condenação eterna. Diz o apóstolo, como nós já falamos na outra aula, né? Na carta aos Coríntios 6:10. Ele vai dizer muito claramente que os avarentos, os ladrões, os roubadores não entrarão no reino dos céus. Tá? Então está claro, cristalino, que leva à condenação eterna, o furto e o roubo. Tá bem? Fique bem claro, isso é gravíssimo. Tá? Agora, no caso do furto, se a coisa for de pouco valor, então isso significa que pode ser que seja um pecado venial apenas. Tá? A explicação é que, embora, fazemos aqui uma comparação, o furto como se fosse um veneno, tá? Ele por si mesmo é mortífero, é pecado, mortífero, no entanto, em pequena dose, nem sempre causa esse efeito de matar. Tá bem? Então, assim como o veneno, pequenas doses muito pequenas, nem sempre geram esse efeito de matar. Porém, aqui está. Como é que eu vou avaliar isso? Isso é muito difícil de avaliar. Quando é venial, quando é mortal, nesses casos. Por quê? Porque às vezes até uma coisa de pouco valor, mas que realmente prejudica o próximo. E nesse caso de realmente prejudicar o próximo, uma coisa de pouco valor, então nesse caso o furto é um pecado mortal. Tá bem? Então, esse fato de ser difícil determinar, tá? Quando um furto é pecado mortal, quando é pecado venial, não deve encorajar ninguém a fazer isso. Mas pelo contrário, deve fazer as pessoas temerem e evitarem e terem um motivo a mais para não caírem nessa tentação de tirar as coisas dos outros sem pedir permissão, sem realmente que a pessoa tenha ciência disso. Agora, tem casos de exceção? Tem apenas 2 casos de exceção e com ressalva. Né? Com a ressalva de que, embora possa ser um caso aceitável, normalmente você deve sempre procurar pedir para o próximo, tá bem? Mas você pode presumir razoavelmente, tá? Que a presunção razoável, como uma exceção, você pode presumir razoavelmente que o próximo iria lhe ceder se ele estivesse presente, tá bem? E assim você usa a coisa, toma a coisa para utilizar, né? E imediatamente depois de feito isso, devolve, avisa e tudo mais. Tá bem? Então, nesse caso, mas tem que ser razoável, porque se você sabe que o próximo iria negar, você não tem o direito de pegar. Tá bem? Então, você tem que ter certeza que ele iria permitir, ou pelo menos ser razoável que ele iria permitir. Seria algo assim extraordinário que ele dissesse não. Tá bem? Então, nesse caso, pode-se pegar. Depois, também tem o caso da ofensa à justiça, que é quando o não dar uma coisa para o próximo que precisa vai ofender a justiça que nós devemos, né, para com o nosso próximo. Por exemplo, imagine que tem uma pessoa no rio que está se afogando e não tem equipamentos de salva-vida próximos, só tem numa loja ali perto, e a pessoa não quer dar os salva-vidas, a não ser que pague um determinado preço. Ora, isso é obviamente uma ofensa à justiça. Tá? Obviamente, então, imagina a pessoa elevar ali o preço ou não querer vender.
Então, isso é obviamente uma ofensa à justiça, porque aquilo é necessário para a conservação da vida de uma pessoa que está prestes a morrer. Tá bem? Então, nesse caso, não tem desculpa, a pessoa precisa ceder. Tá? Ela precisa ceder. E assim, em outros casos também, quando uma pessoa miserável morrendo de fome, né, mas realmente miserável e morrendo de fome, e bate a sua porta, e você fecha a porta na frente dela, você está fechando a porta para Cristo, evidentemente. E isso é gravíssimo, ofende a justiça. Tá bem? Porque as pessoas, elas têm que ter, pelo menos, o mínimo, né, para se manter, e a gente deve cuidar, quando está no nosso alcance, tá, de providenciar isso a elas. Tá? Nesses casos extremos. Agora, nunca, certo? Se deve partir desse princípio, tá? Da presunção razoável ou da ofensa à justiça. Tá bem? Você deve primeiro, em primeiro lugar, pensar, não, eu vou pedir, tá? Ou eu vou esperar para pedir, ou eu vou pedir primeiro. Tá bem? Então, primeiro pedir. Aí, na falta disso, tá? Em situação extrema, aí você tem a presunção razoável e a ofensa à justiça. Então, isso tem que ficar bastante claro aqui. Tá certo? E eu espero que isso ajude você no seu exame de consciência. Agora, vamos falar sobre um outro tema, esse tema multifacetado, tá? Que é o da fraude. E aqui você, infelizmente, tem que chegar àquela conclusão, ou àquela impressão, é mais uma impressão que uma conclusão, que é que será o homem o lobo do homem? Né? Parece que o homem é o lobo do homem, parece que o homem está ali numa grande conspiração para enganar o outro. E quando isso acontece? No comércio, onde os compradores e os vendedores como que conspiram para ver quem que consegue enganar o outro melhor. Tá? Quem que consegue passar a perna, como se diz, né, com mais facilidade, sem que o outro sinta. Então, esse aspecto, né, que tem como raiz a avareza, tá? Isso é pecado. Tá? E isso é a raiz de todas essas pequenas manifestações que nós vamos tratar aqui. A primeira delas, muito comum na antiguidade, eram os falsos pesos e medidas. Isto é, quando as pessoas que vendiam, nesse caso, né, diziam que estavam vendendo um determinado quilo, né, porque usavam um determinado peso, mas esse peso não corresponde àquela quantidade. Então você vende, diz que está vendendo uma quantidade, mas na verdade você não está vendendo nessa quantidade. Você está vendendo uma quantidade inferior. Está bem? Então, isso são formas de enganar o próximo. É a esperteza, como eu tinha falado na última aula. Essa esperteza que tem como base o quê? A avareza. Você querer mais do que lhe compete ter. Tá bem? Então, aqui você tem um grande pecado. E hoje em dia, claro, você tem instrumentos de precisão, balanças de precisão e tudo mais. Mas você imagine que isso ainda pode acontecer. Tá? Isso pode acontecer, por exemplo, quando em uma licitação, uma empresa determinada ganhou uma licitação, não é? E fez lá uma revisão orçamentária, que depois eles podem fazer, quando decide fazer uma revisão orçamentária, o orçamento saiu muito mais, né, do que deveria ser, além disso, né, de sair muito mais do que deveria ser, que já é uma fraude isso aí, ainda ganha por não trabalhar. Né? Então, diz que que fez que alugou uma tal máquina, que fez um tal serviço, mas na verdade não fez, mas ganhou. Ganhou porque com esse dinheiro depois vai repassar para os políticos e coisas assim. Isso aqui você tem, né? Claramente uma fraude, né, de dois pesos, duas medidas. Você está dizendo que você fez uma coisa, mas você não fez isso aí. Você está dizendo que você vai fazer uma coisa, que vai ter tal gasto, e você não está tendo esse gasto. Você imagina esses orçamentos milionários que fazem, para construir uns 80 campos de futebol, e na verdade se constrói um campo de futebol. Então, isso é tudo fraude. Isso é veementemente condenado pela Sagrada Escritura. Se está condenado já no Pentateuco, na lei de Deus, no livro do Levítico, no livro de Deuteronômio, nos profetas. Os profetas o tempo todo estão dizendo como é abominável a balança falsa perante Deus. E também, nos livros sapienciais, no livro dos Provérbios, especialmente, condena com veemência essa balança abominável, essa falsidade.
E a raiz sempre é a avareza. E também é a avareza que faz as pessoas circularem dinheiro falso. Esse é o segundo caso de fraude que a gente está estudando. Quando você pega uma moeda falsa, você cunha uma moeda falsa, você imprime dinheiro falso e coloca para circular por aí. E não escapa também de pecado aquela pessoa que recebeu o dinheiro falso e continua colocando esse dinheiro em circulação. Ainda assim é pecado, porque o fato de você ter sido enganado não dá a você o direito de enganar o outro. Então você não tem o direito de, porque recebeu, foi lesado recebendo dinheiro falso, circular dinheiro falso. Senão você está pecando contra a justiça e está pecando contra o 7º mandamento. Você está sendo fraudulento nos seus negócios. Um outro caso de fraude também, né, é de ocultar defeitos substanciais de um produto. Tá bem? Você não precisa, quando você está vendendo alguma coisa, você fazer toda uma explicação dos prós e dos contras, todas essas coisas, não. Mas se o cliente está procurando alguma coisa, e você sabe que essa coisa não corresponde ao que ele procura no produto, tá? Ou que esse produto falta algo que ele realmente precisa, tá? Para atingir o seu fim, para conseguir o que ele quer com essa compra. Tá? Se você está ocultando algum defeito que ele tem, porque é um material que vem viciado, que vem com problemas, que não é aquilo que você está vendendo, então aí você tem fraude, você tem pecado contra o 7º mandamento. Tá bem? Não pode ocultar defeitos substanciais. Então, se você sabe que um produto tem problema, você não pode ficar vendendo ele. E a mesma coisa é o que nós colocamos aqui entre aspas, né? É proibido vender gato por lebre. O que é vender gato por lebre? É você vender uma coisa ruim ou menos boa como se fosse uma coisa boa. É como o caso de você pegar vinho ou leite, misturar com água, uma certa quantidade de água, e vender como vinho ou como leite puro. Isso é fraude. Isso é pecado. Isso é ganância, avareza. É também quando você vende lã com algodão, como se fosse lã pura. Também é a mesma coisa. Você está vendendo uma coisa, está dizendo que está vendendo uma coisa, mas na verdade a pessoa vai comprar outra. Isso é fraude. Também é fraude quando se vende uma joia, se diz que está vendendo um determinado quilate superior e na verdade ela é de um quilate inferior. Aí você tem fraude novamente. Tá bem? Então, isto tudo é pecado, isso nós devemos extirpar da nossa vida. Tá? Nós devemos cuidar para a gente não estar se aproveitando da ignorância do próximo, tá? Para explorá-lo. Tá? Isso é contra a própria lei natural, porque nós não queremos que as pessoas façam isso com a gente. Então, como é que nós fazemos isso com os outros? Uma pessoa assim não pode se salvar. Ela não pode por quê? Porque ela mesma, né, está contra a sua própria consciência. Tá? Ela está dando aos outros uma coisa que ela não queria para si, uma coisa que ela sabe que é ruim. E ainda assim ela faz o que é mal. Isso não pode ser. E qual que é o fundamento disso? A avareza, que São Paulo falou em 1 Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. A avareza que não vai ser aceita e que a pessoa que pecar por avareza não vai entrar no reino dos céus. Então, olha a gravidade disso. Agora, nós ainda temos, aqui eu peguei uma expressão em inglês, para ficar mais fácil de lembrar, né? Que é o tal do buy cheap and sell dear. Né? Então, compre barato e venda caro. Né? Então, essa é uma expressão que se usa, né? E aqui a gente precisa precisar um pouco, tá bem? Porque não é necessariamente você, no caso, por exemplo, de mercado de especulação, bolsa, essas coisas, você comprar, por exemplo, uma ação de determinado preço e por causa da volatilidade da ação, que sobe e desce, então você comprou ela um pouco mais barata e depois vendeu ela um pouco mais cara porque o preço oscila assim, não é? Então, você vê naqueles gráficos que aparecem assim nesses desenhos, que oscila. Muito bem, então, isto não é o que nós queremos dizer aqui, tá bem? Porque aí você já tem
Um grupo de pessoas que trabalham com isso, que são cientes dos riscos de sobe e de desce, e que fazem disso um ganho. Tá bem? Então, desse risco. Agora, o que nós queremos dizer aqui é você explorar a ignorância de uma pessoa, como naquela piada muito engraçada, não é? Do mineiro, do mineiro que tinha achado umas pedrinhas aí, e ele usava essas pedrinhas para marcar coisas, para colocar aqueles bingo, não é? Esses joguinhos, né? Como se coloca normalmente milho e arroz, tria, essas coisas. Né? Ele colocava essas pedrinhas que ele achou e tal, bonitinhas e tal. E ele colocava essas pedrinhas aí, servia para isso, né? Para fazer peso, para marcar as coisas. E, no entanto, chegou um estrangeiro na casa dele e o estrangeiro percebeu que era uma pedra preciosa, de alto valor. Não é? E percebendo isso, então, ele pediu que ele achou muito bonitas as pedrinhas, ele queria levar para a casa dele também, como uma recordação, né? Como uma recordação da sua visita. E, claro, o mineiro muito acolhedor, ele, então, deu de presente. Eu não sei se isso é realista, o que eu estou dizendo, de um mineiro poder fazer isso. Vamos, né? A piada é essa, né? E acontece que depois o mineiro vai descobrir, tá, que de fato era uma pedra preciosa. Então a pessoa fica extremamente chateada, né, porque o estrangeiro realmente enganou essa pessoa. Então é disso aqui que a gente está querendo falar. Tá bem? Quando você oculta de uma pessoa ignorante o valor real da coisa que ela tem, tá? E você se aproveita disso, aqui ganância, certo? É por ganância, para ser esperto e para tirar dela esse bem, tá? Que ela podia fazer algum ganho, você também podia fazer algum negócio com ela, tá bem? Dentro dos limites da justiça, podia fazer alguma coisa, tá? Mas não, você quer tirar tudo mesmo, se aproveitar, é que a pessoa não tem inteligência, não sabe dessas coisas, e aí você compra barato para vender caro. Tá? Ou então, claro, você simplesmente vende caro, você pega um produto, compra barato, e você vende muito mais caro porque a pessoa que está comprando não sabe nada, não quer nem saber e tal. Então você não está vendendo mais a coisa, né? Mas você está vendendo a medida da sua ganância. Você não está vendendo mais realmente aquela coisa pelo valor que ela tem, pelo preço que a gente pode chamar de preço vulgar, que é o preço que se dá comumente, né? Que aí no preço vulgar, bem, aqui eu teria que explicar um pouco, não é? Essas distinções. Há o preço legítimo e ao preço vulgar. O preço legítimo é o preço que é fixado por uma autoridade. Tá bem? Que uma autoridade ela pode fixar determinado preço, tá? Para uma situação de organização da economia, por vários fatores. Né? A gente tem isso. Né? O Banco Central fixa certos preços de coisas e tudo mais. Tá, mas também tem o preço vulgar, e esse é o mais comum, que é o do mercado. Tá bem? E esse é um preço que tem um valor máximo e tem um valor mínimo, e no meio tem o médio, tá bem? E o preço de uma coisa, de um gênero, de algum produto, normalmente oscila entre uma coisa e outra, entre o máximo e o mínimo, tá? E esse máximo e mínimo é determinado pelo quê? Isso é determinado por um consenso comum, tá? A gente poderia dizer opinião pública, enfim, por vários fatores. Né? E aí tem várias circunstâncias também, oscila de país para país, a gente sabe disso. Né? Então depende de muitos fatores. Agora, a gente falando aqui de fatores naturais e que não envolve fraude, porque aqui a gente vai ver que isso pode ser influenciado pela fraude também. Mas nesse caso, a pessoa se dá um preço assim, vamos supor, o preço máximo, tá, que se dá por um produto daquele, e normalmente as pessoas sabem o preço máximo e o preço mínimo, também é uma coisa que a gente tem noção. É algo difícil de a gente definir, com muitas coisas, como a questão de direito de propriedade, mas é algo fácil de você perceber. Tá bem? Se você está no negócio, você sabe até onde você vai, no máximo, e até onde é o mínimo que você pode fazer. Tá bem? Então, se tem noção disso. Agora, se a pessoa aproveita da ignorância do outro para extrapolar esses limites, tá? Extrapolar, cobrar assim 4, 5 vezes mais do que é o preço, tá? Isso aí realmente é imperdoável. Tá? Isto é um pecado contra o sétimo mandamento. Tá certo? É muito grave. Depois,
Você tem também o caso do monopólio. E aqui atenção, o que a gente quer dizer com monopólio, que é o seguinte, é quando a pessoa, ou um grupo de pessoas, que trabalha com determinado produto alimentício, tá? Nesse primeiro caso aqui de gêneros alimentícios, ou então serviços, qualquer coisa assim, um determinado produto, tá? Que se venda, uma mercadoria, e eles se juntam para que dê-se a impressão que tal produto está em falta, tá? Ou que aconteceu uma certa situação que não existe, tá? E assim eles geram o quê? Um aumento do preço do produto, que não corresponde à realidade, que é falso. Isso é fraude, tá? Isso é uma fraude que as empresas podem cometer, e isso é muito grave também. Isso é um pecado contra o sétimo mandamento. E também é quando pessoas que operam nas bolsas, aqui é o segundo caso, né? Isso acontece também, pessoas que investem na bolsa e colocam notícias para circular, falsas, tá? Boatos, que fazem com que uma ação, título, qualquer coisa, caia, né? Precipite-se para o prejuízo das outras pessoas, especuladores menores, geralmente, né? Para que as pessoas se prejudiquem, acabem se prejudicando e tendo que vender essas ações ou, enfim, abandonar os seus investimentos, coisas assim. Então, isso é uma estratégia, inclusive, muito utilizada, hoje em dia até automatizada por robôs, né? Eu digo, esse aproveitar-se, né, criar umas situações que não existem no mercado, tá? Situações anormais que não existem, ou divulgar notícias falsas. Então, isto aí também é fraude. Tá bem? Equivalente à fraude de gêneros. Tá certo? Então, nessa maneira aqui também há fraude. Tá certo? Então, é bom entender. Isso também é um pecado contra o sétimo mandamento. Isso que essas grandes empresas, tá? Que mexem com fundos, fazem os grandes investidores, tá? Acabam cometendo esse pecado aqui. Tá bem? E isso afeta pessoas, sobretudo as pessoas que colocam ali um investimento para poder ter uma rentabilidade melhor, enfim, para várias razões, mas a questão é que o pequeno sofre por causa da astúcia do grande, tá bem? E aqui você tem uma grande injustiça e, claro, um pecado contra o sétimo mandamento. No mais, nós temos também o falsificar documentos ou certificados. Quando uma pessoa falsifica documentos de identidade, CPF, cartão, né? Quando a pessoa pega clonagem de cartão, tá? Tudo isso é pecado, é contra o sétimo mandamento, também é fraude. Tá bem? Isso é bastante grave também. E essas coisas aqui em geral, tá? Destroem a confiança que é a base das relações sociais. Tá? Aquela confiança que é necessária para as pessoas viverem em paz e viverem bem. Então as pessoas são destruidoras da ordem social e deveriam ser gravemente punidas pelo Estado. Porque o que elas fazem aqui é bastante sério e tem consequências nefastas para todos. E prejudicam, sobretudo, as pessoas mais ignorantes e com menos condições. Depois, aqui para terminar esta parte, a gente vai falar sobre causas injustas ou inúteis. Tá? Aquelas pessoas que adoram processar os outros sem motivo ou só para ganhar dinheiro, causas trabalhistas, por exemplo. Um empregado que vai e coloca a empresa, não num processo na vara do trabalho, sem justa causa para fazer isso. Simplesmente porque ele sabe que ele vai ganhar dinheiro com isso. Tá? Então, esse é um caso de fraude. Infelizmente, é tão comum. E tão comum outros casos também, né? Onde você processa a pessoa pelo lucro. E até tem gente que faz esse tipo de processo para poder praticar outros crimes e convida, né? Então, contrata, na verdade, advogados que vão lá e conversam com o juiz e assim eles começam a adquirir essas pessoas más, não é? O direito de estar acima da lei, de estar contra a lei, de viver como elas quiserem, não é? E levam
esse advogado também, esse próprio advogado, conduz esse processo injustamente, também ele é culpado por fraude. Se ele vai e tenta depois convencer o juiz, não é? A dar uma sentença favorável à pessoa que deveria ser justamente punida, e o próprio juiz também fraude, porque ele está simulando fazer justiça quando na verdade está fazendo uma injustiça e está operando pelo dinheiro e não pela justiça, tá bem? Então, tudo isso é fraude, tudo isso é muito grave, tá bem? Então, eu espero ter deixado bastante claro com exemplos vivos aqui, bem vivos, bem do dia a dia, bem que você já deve ter visto por aí, tá bem? Eu acho que eu não estou falando aqui uma linguagem que escapa ao que as pessoas veem, infelizmente. E cuidar para não cair nisso aqui, tá bem? Cuidado. Cuidado, tudo isso aqui é pecado, tudo isso aqui tem a fonte aqui dentro, tá bem? Dentro de nós. Aqui o homem velho dentro de nós, tá? Que não está querendo se submeter a Cristo, nosso Rei. E a gente precisa cuidar, porque se a gente quer realmente ir para o céu, a gente precisa se conformar à vontade de Deus. E para terminar, eu gostaria de falar sobre a usura, tá bem? O que é a usura? A usura é a cobrança de um juro ilícito, sem um título legítimo, tá? Sem título legítimo, de uma quantia emprestada. Então, você emprestou uma determinada quantia para uma pessoa, e muitas vezes usando aquela linguagem financeira que ninguém entende, que é feita para isso, uma linguagem feita para complicar, e a pessoa não entende realmente o que você está falando, esse jargão, e você consegue tirar dela lá quantias astronômicas, cobrando juros abusivos. Tá? E isto aqui, precisamente isto aqui, é condenado pela Sagrada Escritura e é condenado pelos Santos Padres e é condenado pela Igreja. Tá? Cobrar quantia exorbitante, quando você empresta uma quantia de dinheiro, é pecado contra o sétimo mandamento. E você pode escapar do tribunal dos homens, como muitas vezes acontece. Mas você não pode escapar do tribunal de Deus. Saiba que não vai entrar no reino do céu o usurário. Tá bem? Quando eu digo que é um juro ilícito e quando eu digo que é sem um título legítimo, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a pessoa não está cobrando juro para poder compensar a economia que ela não fez com esse empréstimo, tá? Ou então o risco que ela pode ter de não receber de volta, tá bem? De alguma maneira, algum risco que ela vai ter, tá? Enfim, o lucro que ela poderia ter adquirido investindo esse dinheiro em outra coisa. Então, até aí, você tem alguma plausibilidade em cobrar algum juro, tá certo? E por isso que a igreja permite que se cobre algum juro, tá? Mas o juro tem que ser o quê? Em ordem de compensar, tá, esse empréstimo, tá certo? E aqui a gente está numa linguagem, preste atenção, extremamente abstrata, certo? Estamos numa linguagem extremamente abstrata. Você está imaginando uma pessoa, como eu, por exemplo, que estou emprestando dinheiro para uma outra pessoa, tá bem? Mas não é assim que acontece no mundo moderno, tá bem? Aqui a gente já sai do mundo da imaginação, certo? Porque o problema é que as pessoas não entendem essas coisas, sobretudo perdão, né, ter que mencionar isso aqui, mas católicos, neoconservadores, eles não entendem isso aqui, tá? O mundo da imaginação, aqui desse exemplo abstrato, eu estou emprestando dinheiro para um fulano, não é o que acontece na vida real, tá bem? Na vida real, quando você tem uma mega organização bancária, tá, que está emprestando, aí sim, para um fulaninho, não é? E essa mega organização bancária, ela não empresta o dinheiro dela, ela empresta o dinheiro dos outros, das agências, dos clientes, não é? Que estão nas agências. E aí você tem algo bem diferente aqui, né? O risco é uma outra coisa, enfim, tudo se torna algo muito retórico, tá bem? E aí, claro, a gente poderia ter uma discussão longa sobre essa questão, né? Do modo como se lida com o dinheiro no mundo atual, que muitos padres, né, que falando da doutrina social da igreja, tocaram nesse assunto no século passado, importante isso, antes do Vaticano II, não é? Mas a questão é assim, né? Normalmente aqui, vamos pegar em abstrato, tá? Isso seria perfeitamente legítimo, tá certo? Você cobrar um juro tal, isso varia, certo? De acordo com o tempo, com as circunstâncias, o governo fixa determinadas normas, então, para ser realmente
um juro lícito tem que estar dentro dessas normas, certo? Para ser um título legítimo tem que realmente ter esses fatores de risco. Tá bem? Então, tendo isso aí, é legítimo, não tem problema. Tá certo? Então, para o indivíduo que faz isso, ele precisa saber isso. Certo? Se você chegar a emprestar dinheiro para alguém, bom, é isso que você precisa entender, basicamente. Tá certo? Então, se isso vier a acontecer com você agora, isso não é realmente a rotina, tá? Moderna, tá bem? As operações financeiras no mundo moderno são de uma complexidade maior, na verdade uma complexidade mais aparente que real, tá bem? Mais teatral que real, mas de qualquer maneira, tá? Isso aqui, o usurário aqui em questão, tá? Ele não é normalmente uma pessoa qualquer, mas ele é algo maior, tá bem? E de fato está na raiz disso aqui a avareza, tá bem? E aí a gente tem um regime econômico fundamentado na avareza. E aí nós voltamos ao que nós já dissemos no começo desse vídeo, tá bem? A gente vive num mundo onde o Deus é o dinheiro, tá bom? E onde aqueles que mandam no dinheiro mandam no mundo. É isto, né? E eu penso que isso deixa já uma reflexão para a gente já se preparar para a próxima lição, a lição seguinte, que vai falar sobre o dano que isso pode causar à propriedade do próximo. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Se restar alguma dúvida, alguma questão sobre esses assuntos, bastante interessantes, na verdade, mas complexos também, pode falar, pode colocar aí nos comentários. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.